Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo de número 1. Jesus, ele conta uma parábola, e ele vai contar uma parábola sobre dois personagens, e dois personagens muito conhecidos de qualquer cidade no tempo de Jesus. Ele vai dizer assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha só, nós devemos orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, e nem respeitava homem algum. E havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário, assim seja. Amém? Nós vamos ler somente até aí a palavra de Deus. Pastor, o que é uma parábola? A parábola é quando se usa uma questão comum do cotidiano, uma questão diária que você convive com ela, para expressar questões espirituais e fazer você entender o mundo espiritual. Como que o mundo espiritual atua diante de certas situações. E é exatamente isto que Jesus está fazendo. Jesus está usando uma coisa comum do cotidiano daquele povo, porque era comum ter viúvas no meio de uma cidade, e era comum ter os juízes, porque em cada cidade tinha um juiz que cuidava de julgar as causas do povo daquela região. Então eles conviviam tanto com as viúvas, quanto conviviam com os juízes. Era comum esta convivência. Por isso Jesus está tratando estes dois personagens. E aí Jesus está dizendo que este juiz, ele não temia nem a Deus e nem aos homens. E esta viúva, ela procura este juiz. E o que ela pede para ele? Versículo de número 3. Faze-me justiça contra o meu adversário. É isso que ela está pedindo. Ela está pedindo para que este juiz faça justiça à causa dela. Você tem uma causa que você tem apresentado diante de Deus. E talvez é isso que você tem pedido a Ele, que Ele te faça justiça. E fiel é Deus para fazer justiça na sua vida nesta noite. Mas antes de nós entrarmos de uma forma mais profunda nisso, você crê que esta é a palavra de Deus? E que Deus tem algo a falar ao teu coração nesta noite? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar uma linda salva de palmas para o Senhor e para a sua palavra. Pai bendito, Deus amado e todo-poderoso, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra, ela vá e produza o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Assim seja. Digam todos: assim seja. Diga graças a Deus. Pode tomar o teu assento, mas eu convido você a prestar atenção no que a palavra de Deus tem a dizer ao seu coração. Esta parábola de Jesus, ele teve um cuidado em escolher os personagens dela. E qual foi o cuidado de Jesus? Primeiro,
Porque Jesus escolhe personagens que faziam parte do cotidiano diário de cada um, que fazia parte do dia a dia de cada um dos habitantes de uma cidade. E dois personagens que estão em extremos. Como assim, pastor, em extremos? De um lado, nós vemos um personagem muito desprezado, que eram as viúvas. Para você ter uma ideia, as viúvas, elas eram conhecidas na Bíblia como pobres viúvas, e ainda mais aquelas que não tinham família. Para você ter uma ideia de como por muitas vezes as viúvas eram desprezadas, o próprio Deus exigia que não se desprezasse nem o órfão e nem a viúva, porque era comum naquele tempo uma viúva ela ser desprezada e ser marginalizada pela sociedade e depender da misericórdia alheia. E vamos falar a verdade, é difícil por muitas vezes depender da misericórdia alheia, porque as pessoas elas querem misericórdia, embora muitas vezes não sejam misericordiosas com os outros. E era exatamente isso que acontecia com as viúvas no tempo de Jesus. Elas eram desprezadas e desprezadas por muitos. Já do outro lado, Jesus usa a figura do juiz. O juiz era o homem de maior relevância e importância dentro da cidade. Para você ter uma ideia, ele, dentro da própria igreja, porque não havia um tribunal para que se viesse julgar as causas, mas dentro das próprias sinagogas, os juízes julgavam as causas do povo, julgavam as causas das pessoas. Então eles eram tidos com grande estima, eles eram vistos pela sociedade como uma grande estima, porque era eles que davam as regras e as leis humanas e terrenas para que as pessoas respeitassem. Então ele julgava as causas, ele que dizia quando um estava certo, quando o outro estava errado, e ele assim fazia, assim agia. Então de um lado você tem a figura de uma viúva desprezada, de uma viúva que depende da misericórdia alheia, e do outro lado você tem um homem que sobre si responde a sua toga, e ele é visto como cumpridor da lei diante da sociedade. E diz a palavra de Deus no versículo 2, nessa parábola, Jesus diz que este juiz, ele não temia nem a Deus e nem aos homens. O que isso quer dizer? Quer dizer que este homem, este juiz, ele se sentia tão acima da lei, que ele não tinha temor nem às leis de Deus, e nem tampouco havia homem dentro daquela cidade que fosse mais poderoso do que ele. Então ele não tinha medo de homem algum, ele não tinha medo do que homem algum pudesse fazer contra ele, ou fazer contra a vida dele. Então esse homem, ele não tinha nem temor de Deus e nem temor de homem algum que cruzasse o seu caminho. E um dia cruza, como nós lemos no versículo 3, esta pobre viúva o caminho deste juiz. E qual é a petição dela, gente? O que ela está pedindo? E ela dizia: faze-me justiça contra o meu adversário. Como qualquer outro que desprezava as viúvas, Jesus diz que este juiz vai desprezá-la também. Ele vai olhar para ela e vai, como diz, vai excluí-la, vai desprezá-la. Diz aqui no versículo de número 4: e por algum tempo
não quis. Quero dizer, sabe quando uma pessoa chega para você e fala: puxa, você pode ver uma coisa para mim? Aí você fala: eu estou sem tempo agora, mas depois eu vejo, tá? E aí aquele depois eu vejo, tá, nunca chega. Aquele eu vejo depois, tá bom? Esse eu vejo depois, tá bom? Nunca acontece. Porque a pessoa só falou isso meio para que tirasse você de cena. Só que uma coisa começou a acontecer. Ele no dia foi trabalhar. Quando ele sai do trabalho, quem é que está esperando ele no caminho? A viúva. E aí a viúva diz: o senhor já viu a minha causa? O senhor já viu a minha situação? O senhor vai fazer justiça para mim diante do meu adversário? Aí ele olha para ela e diz: não, eu não vi ainda, mas depois eu vejo, tá? E foi embora para casa. Aí no dia seguinte ele acorda, ele toma um café da manhã e ele vai para o trabalho. E quando ele está no caminho, quem está esperando ele? A viúva de novo. E aí a viúva diz: o senhor vai ver hoje a minha situação? Hoje o senhor vai julgar a minha causa e me defender diante do meu adversário? E aí ele olha para a mulher e diz: eu vou pensar no teu caso, tá bom, senhora, mas eu estou com pressa, eu tenho outras coisas para resolver aqui. E ele vai trabalhar, passa o dia trabalhando. Quando ele sai do trabalho, quem é que está esperando ele de novo no meio do caminho? A viúva. E a viúva olha para ele de novo e diz assim: o senhor conseguiu ver alguma coisa da minha causa para resolvê-la? Porque eu preciso que o Senhor me ajude com relação a este meu adversário. E aquele homem começa a ficar perturbado. Aquela presença daquela mulher constantemente perguntando se ele havia visto a sua causa, começa a molestá-lo. Essa é a expressão que ele usa. Jesus usa a expressão molestar, ou seja, aquela situação começou a mexer com ele. Aquela situação começou a mexer com o brio dele, porque ele já ia sair de casa e ele já começava a pensar: será que a mulher está no meio do caminho? Será que a mulher vai estar me esperando? Ele ia sair do emprego e ele já ia pensando: se eu encontrar com aquela mulher no caminho? Porque assim, né? Você começa a cobrar, aí a pessoa te vê, antes que você abra a boca, ela já fala: tô vendo, tá? Tô vendo, viu? Já tô tentando resolver, tá? Quero dizer, Jesus começa a mostrar que aquela mulher não dava trégua para aquele juiz iníquo. Ela não dava trégua para aquele juiz que não temia Deus e nem temia os homens. E chega um momento que Jesus diz assim, no versículo de número 4: e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia esta viúva me molesta. Quer dizer, ela me perturba. Eu já fico ansioso, preocupado com relação a esta situação. Aí ele diz assim: hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Olha o que esse homem está dizendo. Eu quero que você preste atenção no que este homem está dizendo na parábola de Jesus. Ele está dizendo: essa mulher me molesta, esta mulher me perturba, esta mulher me inquieta, essa mulher me tira a paz, a tranquilidade. Eu não temo a Deus e nem temo aos homens, mas eu vou fazer justiça a esta mulher. Eu vou fazer justiça a ela. E por que eu vou fazer justiça a ela? Para que ela não me perturbe mais. Para que ela não me perturbe. Muitas vezes os homens, eles só funcionam desse jeito, não é? Os homens, eles só funcionam assim. É na base de perturbar mesmo. É na base de insistir mesmo, para que os homens respondam. Aí Jesus completa a parábola dizendo no versículo 6, olha o que Jesus diz: e disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz.
Jesus está falando, presta atenção no que o injusto juiz está dizendo. Ele está dizendo que pelo muito ela insistir, pelo muito ela perturbar, pelo muito ela inquietar, por ela deixar ele em estado de inquietude, de inquietá-lo, o que ele fez? Ele julgou e deu causa favorável a ela. Jesus está dizendo, escutem o que disse o injusto juiz, versículo 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Aí Jesus diz, se um homem, por esta mulher estar molestando a ele, ele fez-lhe justiça, quanto mais Deus fará justiça aos seus escolhidos. Sabe o que Jesus está dizendo nesta parábola? Não é para você parar de orar, não é para você parar de pedir as coisas a Deus, pelo contrário, Jesus está dizendo, ainda não te foi feito justiça, porque você está insistindo pouco. Deus quer que você o perturbe, Deus quer que você o inquiete, Deus quer que você ore mais, busque mais, insista mais em buscá-lo, porque é esta insistência que vai fazer com que Deus julgue e te dê vitória na sua causa, em nome de Jesus Cristo. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, diferente do juiz iníquo, que não queria mais ser perturbado pela mulher. Jesus, Ele quer que você perturbe Ele mais. Você está entendendo isso? Jesus, Ele quer que você perturbe Ele mais. Você está perturbando muito pouco Jesus. Ah, pastor, mas é que eu não quero, eu não quero ser chato. Mas Jesus está falando, você tem que ser chato comigo, você tem que me importunar, você tem que orar de dia, você tem que orar de noite, você tem que orar de madrugada. Eu quero que você me importune, eu quero ser incomodado pela tua oração, eu quero ser incomodado pelo teu clamor, porque eu disse, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que desconheces, disse o Senhor. Jesus está nos incentivando a termos uma vida de oração. Diga, eu preciso ter uma vida de oração. Diga, eu preciso ter uma vida de oração. Você sabe o que é ter uma vida de oração? Eu vou te dizer o que é. Ah, pastor, ter uma vida de oração é quando eu venho na igreja, eu faço uma oração. Não, não é isso não. Ter uma vida de oração é você fazer como Jesus. Jesus chegou num momento da sua vida de comunhão com Deus, que Jesus não precisava mais fechar os olhos para orar, porque Ele andava 24 horas em oração. Deus, Ele quer que você tenha uma vida tanto de oração, que você não precise mais fechar os olhos para orar. Ou seja, que você esteja dirigindo e ligado em pensamento com Ele, lavando a louça e ligado em pensamento com Ele, trabalhando e ligado em pensamento com Ele, indo na rua para resolver uma coisa e com o teu pensamento ligado com Ele. Ou seja, que você não precise mais parar tudo o que você está fazendo, se trancar no teu quarto, fechar os teus olhos para orar, porque você já caminha de olhos abertos, orando e falando com Deus, aleluia. É isso que Jesus quer que aconteça na sua vida, que você tenha uma vida constante de oração. Vamos aplaudir o Senhor. E eu vou te falar mais. Agora, que é interessante, porque você importuna a Deus com a sua oração, e Ele quer ser importunado pela tua oração. Ele quer, você importuna a Deus com a oração, mas é você que é beneficiado por isso. Sabe por que você é beneficiado por isso? Porque enquanto você está orando sem cessar, quem é que está sendo sarado? Você. Quem é que está sendo fortalecido? Você.
Quem é que está tendo os olhos abertos? Você. Quem é que está tendo os ouvidos abertos? Você. Quem é que vai ver o deserto se transformando em manancial? Você. Ou seja, você insiste com Deus em oração e Deus faz justiça por você aqui nesta terra, para que o nome dele seja glorificado. Vamos aplaudir o Senhor. Aquela viúva representa cada um de nós. Jesus usou a visão da viúva, da pessoa mais humilde, desprezada, para mostrar isso, que Deus não despreza ninguém que busca a presença dEle. Quer dizer, por menor que você se sinta, por menor que você se ache, por mais simples que você ache ser, Deus não despreza a sua perseverança e a sua insistência em oração na presença dEle. Por isso, meu irmão, importune a Deus com a tua oração, porque quanto mais você importunar a Deus, mais perto do teu milagre também você estará, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aplaudir a Jesus por isso. Ah, pastor, mas o senhor fala isso porque não está passando pelo que eu estou passando. Se o senhor estivesse passando pela luta que eu estou enfrentando, pelos problemas que eu estou atravessando, pelas dificuldades que eu estou passando na minha casa, na minha vida, nos meus negócios, pastor, se o senhor estivesse passando pelo que eu estou atravessando, se o senhor estivesse enfrentando o que eu estou enfrentando, o senhor não estaria pedindo para eu perseverar em oração. Ah, pastor, é porque de um tempo para cá a coisa parece que está afunilando, parece que está ficando mais complicado. Está ficando complicado? Tá, pastor, de um tempo para cá? Tá. Então você tem que dar glória a Deus, e agora que você tem que orar mesmo, e agora que você tem que perseverar mesmo. Que absurdo, pastor, como assim? É agora que eu tenho que orar mesmo e perseverar mesmo. Você já viu como uma mulher grávida? Você sabe qual é o pior mês da mulher grávida, da gestação? Não é o primeiro mês, é o último mês. É quando está chegando para dar a luz. Ali a mulher não tem mais posição para dormir, tudo incomoda, irrita, ela fica incomodada, irritadiça, ela sente tristeza. Jesus disse, a palavra de Deus afirma que uma mulher, quando está prestes a dar à luz, ela não sente alegria, mas ela sente tristeza, porque percebe que a sua hora está chegando. Mas depois que a bênção chega, aí ela se alegra por ver uma criança nos seus braços. E eu digo a você, se a coisa está afunilando, se a situação de um tempo para cá está piorando, é sinal que está chegando a tua vitória, é sinal que está chegando a tua bênção. Então é agora que você tem que orar mais, é agora que você tem que ficar firme, porque a tua bênção está às portas, e em breve tempo você estará com ela nos teus braços, para que o nome de Jesus seja glorificado. Por isso que a partir de hoje o orar te seja um dever. A oração tem que se tornar um dever na tua vida. Você tem que agora mais do que nunca orar. O dever de orar sempre e não desfalecer. Sabe o que é desfalecer? Desistir. Desfalecer é desistir, abrir mão. É isto que é desfalecer. Nesta noite você tem que fazer da oração um dever e não desistir dos seus objetivos, e não desistir dos seus propósitos, pois o próprio Senhor Jesus disse: e digo-vos que, versículo 8, e digo-vos que depressa lhes fará justiça. Você prestou atenção no que Jesus disse? Não, você não prestou atenção. Ele disse: depressa lhes fará justiça. Creia, depressa
depressa Jesus vai fazer justiça na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Fique de pé no seu lugar e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Mas tem que orar, tem que orar, tem que perseverar mais do que nunca, mais do que nunca. É agora que você não pode desistir mesmo, é agora que você não pode fraquejar mesmo, é agora que você tem que insistir, e insistir mesmo em oração e em perseverança. É agora que você não pode desistir. Você está pensando em desistir? Não, é agora que você não pode. Ah, pastor, vou continuar orando para quê? Não está resolvendo nada. Mas é agora que você tem que orar mesmo, que está mais perto do que você imagina a tua bênção. É agora que você tem que orar mesmo. Ah, pastor, mas eu estou orando por esse homem há tantos anos, ele não muda. Será que eu vou continuar orando para quê? Continua orando. Ah, pastor, está piorando de um tempo para cá. Está ficando pior. Olha aí o teu milagre chegando. É agora que você não pode desistir mesmo. É agora que você tem que orar como nunca. É agora que você tem que orar de dia, que você tem que orar de noite, que você tem que acordar de madrugada e orar. É agora a hora que você tem que perturbar Deus mesmo em oração. É agora que você tem que perseverar e perturbar Deus mesmo em oração. É agora que você não pode deixar Deus quieto, mas ao contrário do juiz iníquo, Deus vai te abençoar, porque é isso que Ele quer de você mesmo. Que você o importune em oração, que você o importune em buscá-lo. É isso que Deus quer mesmo. Que você o busque, que você importune em buscá-lo. E quando você busca a Deus e importuna a Ele em oração, Ele vem, se apressa e resolve a situação. Ele vem e faz justiça. Quer que Deus te faça justiça hoje? Quer que Deus venha apressadamente ao teu socorro e te ajude diante da situação que você está enfrentando? Pastor, é o que eu mais quero. Quer que Ele mude a situação de uma vez por todas? Pastor, é o que eu mais preciso. Então agora é hora de você perseverar e é hora de você buscar. Agora mais do que nunca é hora de você perseverar e é hora de você buscar. É hora de você insistir, é hora de você perseverar na presença de Deus, de você insistir na presença de Deus, mais do que nunca. É hora de você perseverar diante do Senhor. Agora, se você quer ter forças para isso, para perseverar mesmo, para orar mesmo, você tem que entregar a tua vida a Cristo. Você tem que entregar a tua vida a Jesus. Porque quando você entrega a tua vida a Jesus, Ele te fortalece para perseverar em oração. Ele te fortalece para perseverar diante de Deus. E se você se desviou, se afastou, você tem que se reconciliar hoje, para ter forças para orar e perseverar. Por isso escute. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, entregue a tua vida a Jesus agora. E se você se desviou, se afastou e quer se reconciliar com Jesus, se reconcilie com Ele agora, para que Ele faça justiça por você. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Cristo. Pastor, eu quero me reconciliar com Jesus hoje. Pastor, eu quero fazer isso, pastor. Eu quero entregar a minha vida a Cristo. Eu quero me reconciliar com Jesus. Você que nesta noite quer entregar a sua vida a Cristo, ou quer se reconciliar com Jesus nesta noite, levante a sua mão direita aos céus, que eu vou orar por você. Você que levantou a sua mão, vem aqui diante do altar de Deus, que eu vou orar pela tua vida. Isso, vem aqui diante do altar, que eu vou orar por você. Não fique aí no teu lugar, não. Entrega a tua vida a Jesus. Se você se afastou, se reconcilia com Jesus hoje.
Se reconcilia com Jesus agora. Se reconcilia com Cristo agora. Se você já está na presença de Deus, escute. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, só que elas ficam enganando a si mesmas. Como assim, pastor? A pessoa não está orando mais como tem que orar, mas ela fica, não, estou orando. Ela sabe lá no fundo que ela não está mais orando, e ela está tendo até dificuldade para orar, mas ela fica fazendo pose e dizendo, não, eu estou orando, estou orando. Quer dizer, ela está ouvindo a pregação e lá no fundo ela está até constrangida, porque ela sabe que ela não está orando mais como tinha que orar. Ela não está buscando mais como tinha que buscar, mas ela fala, não, eu estou buscando sim, eu estou orando sim. A pessoa ultimamente anda tendo uns pensamentos de desistir das coisas, de desistir dos sonhos, dos projetos. Ela anda ultimamente, devido às dificuldades, pensando em abrir mão, em desistir. Está até pensando, será que esse negócio é para mim mesmo? Porque está tão difícil. Acho que é melhor eu desistir desse casamento. Acho que é melhor eu desistir desse emprego. Eu acho que é melhor eu desistir desse sonho, dessa meta, desse projeto. Meu irmão, se ultimamente você tem percebido que está te faltando força para orar, se você anda tendo pensamentos de desistir de coisas que você tem lutado tanto para conquistar, me deixe orar por você. Não é por acaso que Deus te trouxe aqui, não. Eu tenho que orar por você. Eu preciso orar por você, porque Deus não quer que você desista. Deus quer que você ore. Ele quer que você tenha uma vida de oração. Pastor, ora por mim então, pastor. Ora por mim, pastor, para que eu seja uma pessoa de mais oração. Ora por mim, pastor, para que eu seja uma pessoa que não desista dos meus sonhos, dos meus projetos e das minhas metas de vida. Vem aqui diante do altar que eu vou orar por você. Se você puder, dobra o teu joelho comigo. A igreja, estenda as mãos em direção destas vidas. Estenda as mãos. Você que está entregando a sua vida a Cristo, e você que está se reconciliando com Cristo, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu venho pedir o perdão dos meus pecados, das minhas falhas, e pedir que o Senhor escreva agora o meu nome no livro da vida e me conceda o direito à salvação e à vida eterna. Senhor, restaura a minha fé e a minha força, e firma os meus passos para caminhar contigo todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. E você que já está na presença de Deus, mas quer que Deus restaure a sua força para orar, e restaure a sua fé, para você não desistir, ore assim: meu Deus e meu Pai, eu quero pedir que o Senhor restaure agora a minha fé, para que eu continue perseverando em oração, e renova as minhas forças para não desistir dos meus sonhos, das minhas metas e dos meus projetos. Senhor, que o teu Espírito Santo me restaure agora as minhas forças e a minha fé, para que eu não desista, mas persevere em oração na tua presença, e alcance as minhas metas, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora. Pai bendito e Deus Todo-Poderoso,
Senhor, primeiramente eu quero orar por cada vida que recebe o Teu Filho Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Deus, escreva o nome desta pessoa no livro da vida, lhe concedo o direito à salvação e à vida eterna. E olha para estes que estão se reconciliando contigo, pedindo perdão dos pecados e falhas. E Pai, restaura a fé e as forças desta pessoa, para que ela volte para a Tua casa e volte a caminhar contigo. E olha para estes que já estão na Tua presença, mas estão percebendo que às vezes está lhe faltando fé para orar. Meu Deus, restaura a fé desta pessoa, não permita que ela fraqueje na sua oração, mas dá ânimo para este Teu filho e para esta Tua filha orar em todo o tempo. E Pai, olha para estes que às vezes pensamentos de desistência, de desistir, está passando pela sua mente. Meu Deus, põe a Tua mão e tira estes maus pensamentos e restaura a força desta pessoa, para que ele persevere, para que ela persevere, para que esta pessoa, ela ore em todo o tempo e nunca desista dos seus sonhos, projetos, planos e objetivos, por mais difíceis que estejam a alcançá-los. Meu Deus, restaura a fé e a força deste Teu filho e desta Tua filha. E quando findar a esta oração e esta pessoa se colocar de pé, meu Deus, que ela se sinta renovada, fortalecida e restaurada, firme na sua oração e na sua intercessão, e firme na presença de Deus, pisando firme em busca dos seus objetivos, em nome de Jesus. Que assim seja feito, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.